Queridos alunos, tudo bem? A dúvida de hoje é relacionada ao processo de eleição municipal e transição de mandatos. O aluno escreveu assim: Professor, nós sabemos que os municípios celebram muitos convênios com o Estado, com a União, diversos órgãos da União, ministérios, etc. E cada convênio desses envolve uma prestação de contas. A dúvida dele é, no momento de transição de mandatos, a quem compete prestar as contas? Quem é o responsável? É o prefeito antecessor ou é o prefeito sucessor? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma situação que ocorre muito. No momento em que há uma transição de mandatos, um gestor não se reelege e assume uma outra equipe, enfim, um outro grupo, ou o mesmo grupo, mas com outras lideranças, esses convênios que estavam em andamento, em conclusão, de quem é a responsabilidade? Bom, a regra geral é que a responsabilidade é do prefeito sucessor, porque existe o famoso princípio da continuidade administrativa. A União não celebra o convênio com o prefeito fulano ou beltrano. Ela celebra o convênio com o município A ou com o município B. Entendeu? O objeto do convênio é o atendimento do interesse público municipal, não é o interesse do gestor A, da gestão B. Então, pelo princípio da continuidade administrativa, quem está à frente da administração municipal será o responsável pela prestação de contas. Então, imaginemos a hipótese mais simples e mais comum. O convênio está em andamento. O prefeito antecessor celebrou o convênio, mas o convênio não foi concluído durante o período do seu mandato. Há uma parcela, qualquer que seja, que precisa ainda ser executada na nova gestão. Perfeitamente. Caberá ao prefeito sucessor concluir a execução do convênio e realizar a prestação de contas. Segunda hipótese, a hipótese é que o convênio ele expirou o seu prazo de vigência em 31 de dezembro, mas não foram prestadas contas. Isso é possível? É possível porque, às vezes, o convênio expira, mas há um período, em regra de 30 dias, para a apresentação da prestação de contas final. Então, este período para a prestação de contas final vai coincidir já com o período da nova gestão. Então, deverá o prefeito sucessor reunir a documentação necessária, buscar as informações necessárias e fazer a prestação de contas ao órgão que repassou os recursos, seja ele estadual, seja ele federal. E agora vamos ver uma terceira hipótese. Nesta hipótese, o convênio encerrou no mandato do antecessor e o prazo de prestação de contas também encerrou no mandato do antecessor. Quando o sucessor assume, ele encontra um convênio expirado e sem que as suas contas tenham sido prestadas. Ele precisa tomar alguma providência? Claro que precisa. Por quê? Porque senão o município vai ficar inadimplente perante o órgão repassador e poderá vir a sofrer algum tipo de sanção. Então, se o prefeito assume e descobre esta situação de que a sua prefeitura está com omissão na prestação de contas de algum convênio, ele deve imediatamente se comunicar com o órgão repassador, informar a situação, buscar orientação e, na esfera da sua gestão, reunir toda a documentação necessária para organizar a prestação de contas.
inclusive se houver elementos de dano ao erário, de desvio de recursos públicos, ele deverá promover uma tomada de contas especial e também informar ao Ministério Público para a adoção de providências na esfera penal. Tá certo? Então, resumindo, a responsabilidade da prestação de contas é daquele gestor que está em exercício no momento em que termina o prazo de vigência do convênio e o prazo da prestação de contas. Pode ser um vice-prefeito que tenha assumido, pode ser o presidente da Câmara que esteja ali interinamente. Se venceu o prazo naquele dia, ele é o responsável por apresentar a prestação de contas, em nome do princípio da continuidade administrativa. E a lei de responsabilidade fiscal, ela tem essa preocupação de assegurar que essas regras de natureza orçamentária, contábil, fiscal, elas sejam observadas em nome sempre do interesse público. Tudo bem? Então, até a próxima semana com mais um Tira Dúvidas de Controle Externo. Tchau!